Você tem se sentido sobrecarregada? Você tem se sentido cansada no meio das tarefas do dia a dia na sua casa? Pois bem, essa é a palavra para você. Meus irmãos, eu quero compartilhar algo que o Senhor tem falado comigo. Lá em Lucas capítulo 10, do seu versículo 38 ao 32, conta a história de Marta e Maria. É uma palavra bem conhecida, mas eu quero aqui trazer para você que se sente cansada, sobrecarregada, que acha que o Senhor não está te ouvindo. A história nos conta que Jesus entrou na casa de Marta e de Maria. Logo todos se assentaram para ouvir Jesus, porém Marta estava o quê? Marta estava afadigada, Marta estava cansada, mas Marta estava muito atarefada porque ela queria dar conta de tudo. Marta estava fazendo o serviço para servir a todos. Não que o que ela estava fazendo não fosse importante, mas sabe que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Que muitas das vezes nós oramos pedindo para o Senhor nos ouvir, sendo que na verdade Ele entra no nosso lar, Ele nos observa e a oportunidade que temos de sentar para ouvi-lo, estamos no automático. Então, você está no automático? Você está no automático? Eu te pergunto, você está no automático? Marta vivia no automático, Marta com muitos afazeres em casa, muitas atividades. Marta era como eu e você, que tem que organizar a casa, que tem que lavar roupa, fazer comida, às vezes estuda e muitas das vezes se sente muito sobrecarregada. E quando temos a oportunidade de falar com Jesus, iremos murmurar, reclamar. Aqui Marta disse: Senhor, não te importas com que Maria venha me ajudar? E o Senhor respondeu para ela: Marta, 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 por que te inquietas com tantas coisas, né? Ou seja, por que está tão perturbada de espírito? Ou por que você está tão agitada? E o Senhor está falando através desse vídeo com você. O que tem tirado a sua atenção? Você tem pedido para que eu fale contigo, para que eu me achegue a ti? Pois bem, eu estou aqui. Eu quero falar com você, mas será que você tem prestado atenção nos sinais? Você tem prestado atenção no que eu estou te dizendo? Então, o Senhor ele vem falar comigo, com você, para que possamos sair desse automático, sabe, meus irmãos? Eu quero compartilhar com vocês uma experiência minha. Eu vivia muito no automático. Eu estou em processo de transformação. Eu sou casada, eu tenho 3 filhos. E desde 2020 eu resolvi ficar em casa. Comecei a orar ao Senhor falando que eu gostaria de ficar em casa ou empreender. E bem sabemos que a tarefa de casa não é uma tarefa fácil. É gostoso quando a gente está em casa, cuidando dos filhos, né? Fazendo tudo que se faz necessário dentro de uma casa. Só que vai chegando um período que a gente começa a se cobrar tanto que a gente acha que o serviço que a gente faz em casa não tem valor nenhum. Que esse serviço não é bem visto, que as pessoas não nos valorizam, é onde a gente começa a ficar amarga. Aí começamos a fazer o quê? Ah, Senhor, eu não aguento mais. Começamos o quê? A reclamar. E lendo essa palavra de Lucas, do seu capítulo 10, que fala sobre Marta e Maria, eu vejo que o Senhor está me ensinando, me disciplinando ao quê? Prioridades. Muitas das vezes a gente começa a nossa rotina sem o quê? Sem orar. A nossa rotina sem ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer, a nos encher dele para ser direcionado, sabe? No dia a dia o que fazer. E aí a gente deixa aquele automático tomar conta. Então o Senhor está chamando a minha atenção e a sua. É tempo de se achegar a Ele. Às vezes você está lavando a louça, está fazendo alguma coisa, o Espírito Santo te incomoda para você orar, para você clamar, para você ler a palavra e você acha que é coisa da sua cabeça. Agora pensa comigo, minhas irmãs. Aonde que o inimigo quer que a gente leia a palavra? Aonde que o inimigo quer que a gente se achegue a Deus? Nunca na vida. Ele não quer, ainda mais agora que Jesus está voltando. Ele vai fazer de tudo para que nós não se achegamos ao nosso Pai. E meditando nessa palavra, eu vi que o Senhor entrou na casa de Marta. Ou seja, entrou na casa de Marta, ele fazia parte do dia a dia dela, mas com a rotina dela tão agitada, ela queria dar conta de tudo, ela não conseguia sentar para ouvir. Ele observava, ele a olhava, porém ela não estava ouvindo. E ela ainda, quando teve a oportunidade de chegar perto de Jesus, ela não foi para ouvir, ela foi para reclamar. Ou seja, ela falou para o Senhor: Jesus, o Senhor não se incomoda de Maria não me ajudar? Sabe o que eu aprendo, minhas irmãs, com essa palavra? Que muitas das vezes a oportunidade que a gente tem, a gente simplesmente joga lá fora. A gente olha só os nossos interesses e as nossas vontades. E o Senhor, Ele está falando comigo e com você para que tenhamos prioridade. Ele quer se revelar a nós no secreto. Ele quer se revelar a nós no profundo. Mas por meio do quê? Do secreto, da comunhão. Né? A palavra do Senhor fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então é o tempo que o Senhor Ele quer nos encher. Ele não quer nos inchar, Ele quer nos encher
para que possamos, dentro do nosso lar, jorrar água, né? A água que traz vida. A palavra do Senhor fala em João também, né? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Ele é o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a imagem e semelhança de Cristo, por que eu vou andar amargurada de espírito dentro da minha casa? Sempre reclamando de tudo. Reclama porque tem que lavar louça, reclama que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. De fato, meus irmãos, eu concordo que, né, quem mora em casa, seja as crianças, o marido, a família em si, todo mundo tem que ajudar nas tarefas. Mas tem coisas que nós mulheres executamos melhores. Nós mulheres, o Senhor nos deu uma função que o homem não tem. Não sei se vocês concordam comigo, né? O homem não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. A mulher não, a mulher consegue ter, né, essa habilidade de olhar uma coisa, perceber, saber o que tem que fazer. Então, o Senhor nos deu esse dom. E eu vejo, e o Senhor tem falado muito comigo sobre que o lar, cuidar do lar, é um altar também, você tá cuidando, tá zelando, sabe? É um ministério, você tá cuidando, entendeu? Cuidando da sua casa, da sua família, você é intercessora do seu lar, você é intercessora do seu esposo, e às vezes a gente se diminui. Quantas vezes que eu me diminuía, eu falava assim, Senhor, eu tô em casa, não trabalho, eu gostaria muito de poder ajudar financeiramente, porque eu me sentia insuficiente dentro da minha casa. E o Espírito Santo vem ministrando no meu coração que eu sou importante, eu sou uma peça muito importante na minha família. E aí, nesse período que o Senhor tem trabalhado no meu coração, eu tenho aprendido com Ele. Eu tenho aprendido muito com o Espírito Santo a importância do meu devocional, a importância da oração, a disciplina da oração. Tem uns 2 meses, quase para 3, que eu iniciei um propósito com umas irmãs e desde então passamos a orar às 23 horas, de segunda a sexta, mas eu dou continuidade nos horários de semana. E eu me habituei a orar esse horário às 11 horas. Então eu tenho vivido experiências com o Senhor porque eu tenho me posicionado com toda a dificuldade do mundo. E o Espírito Santo, ele tem ministrado no meu coração que o Senhor, ele não está procurando perfeição. Ele está procurando a permanência, a fidelidade, mesmo sabendo que nós somos falhos. Possa ser que tem dia que você não consiga orar. Mas aí, no outro dia, você vai orar, entende? E o inimigo, ele usa isso contra a sua mente, que você não consegue, você não tem constância, e é onde você fica naquele sono, parado, dormindo, sabe? E o Senhor, ele quer nos despertar. Porque as tarefas de casa não é que é errado você não fazer. A única coisa que o Senhor está nos ensinando, né, através dessa palavra de Lucas capítulo 10, é as prioridades. Então, quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, a nossa comunhão, o nosso secreto, a nossa oração, o nosso devocional, falando com Ele, as demais coisas vão fluir no seu dia. O ambiente na sua casa muda. Mesmo que vier, né, algum levante, vier algumas situações que de repente você fala, meu Deus, mas o Espírito Santo vai estar lá. É diferente quando iniciamos o dia com o Senhor. Então, minhas irmãs, eu quero deixar essa palavra para você. Se você se sente sobrecarregada, se você se sente cansada, descansa nele. Descansa. A palavra do Senhor fala, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Sabe? O mundo vai ter aflição. Mas o Senhor quer que a gente tenha ânimo, que nós mulheres não sejamos amarguradas, porque às vezes a gente fica tão amargurada com as coisas que vêm acontecendo, que não desfrutamos daquilo que o Senhor tem colocado para nós. Olha ao seu redor, tudo que você tem hoje é fruto de oração, e o Senhor fez melhor do que você pediu. E o Senhor quer que olhamos aos detalhes, que possamos prestar atenção naquilo que Ele tem feito, sabe? E se apegar a Ele, buscar Ele. Só para finalizar, minhas irmãs, o Senhor, ele tem falado comigo, sabe? Cada vez mais que eu busco no secreto, mais eu quero buscar. É fato que tem muitas batalhas, mas faz parte. Faz parte. Tem dia que possa ser que eu não consiga fazer um meu devocional, tá tudo bem. Mas eu não posso desistir, eu preciso que permanecer. Eu espero que essa palavra fale com você. Eu espero que o Espírito Santo ministre no seu coração, que você seja edificado e não desista. Bom? Se você se identificou com essa palavra, se o Senhor falou com a sua vida, que você possa comentar, né? Deixar um comentário e dar um like e se inscrever no canal, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.